Olá, amigos. Aqui estamos para o nosso encontro habitual, recordando sempre que amizade é alguma coisa como uma primavera. Parece que o coração fica florido quando a gente reencontra amigos que se tornam queridos. A maioria, naturalmente, a gente não conhece. Todavia, quando há um recadinho de alguém, uma fala de outro alguém, a gente vai criando na mente a nossa grande família espiritual, que é uma coisa muito boa. E eu me lembrei de certa ocasião, quando eu estava falando de uma cidadezinha do Paraná, e no centro, o centro já estava cheio, e tinha uma senhora que me chamou a atenção, porque ela estava com um pano na mão e ela limpava as cadeiras que estavam vazias, ela passava o pano e ajeitava as cortinas, e eu achei tão bonitinho o jeito dela cuidar do centro, fiquei observando. Depois aí começou a nossa tarefa, fizemos a palestra. Quando terminou, as pessoas vieram falar conosco e tal, e veio um senhor simples, e com 3 rosas, e ele me deu as rosas, e eu fiquei muito agradecida. E depois que ele saiu, ela se aproximou, a senhora que eu tinha observado, e ela disse: sabe quem deu as rosas para a senhora? Eu disse: aquele senhor é o meu marido. Ele é o jardineiro aqui do centro, e eu queria dizer para a senhora que ele não deixa ninguém tirar rosas do jardim dele, de jeito nenhum. As roseiras ficam cheias de flores, mas a gente não pode tirar nada, nem para botar em cima da mesa. Mas ele tirou aquelas rosas e deu para a senhora. E eu fiquei agradecida mais uma vez. Falei: então eu agradeço a você também e tal. E depois eu tive a oportunidade de me encontrar com ela outras vezes, e ela contou o caso, a história dela. Ela disse que ela se casou muito cedo ainda, bem jovenzinha, e estava muito feliz, naturalmente, gostava muito do marido. Então a vida era tranquila, ele trabalhava e ela cuidava da casa e tal, e começaram a nascer os filhos. Já no terceiro filho as coisas começaram a mudar. De repente ele chegou em casa cheirando álcool. Aquilo não era comum, não era normal. Ela ficou muito assustada e depois repetiu, e foi repetindo, e cada vez foi ficando pior, até que começou a faltar coisas em casa. Ela então resolveu trabalhar, já tinha mais filhos, e ele chegando cada vez mais tarde e mais embriagado. Ela começou a trabalhar, mas sempre naquela preocupação. Trabalhava de faxineira e saía do trabalho correndo, ia para casa com medo que ele chegasse antes e maltratasse os filhos. E aumentou mais, teve mais filhos. E uma ocasião que ela estava retornando para casa, subindo a ladeira, porque a casa ficava no alto, subindo a ladeira, ela viu que a filha, a mais velha, estava esperando por ela no portão. Primeiro ela ficou preocupada, depois ela apertou o passo e foi se aproximando, o vento estava soprando, e ela ficou olhando para a filha, aqueles cabelos compridos que chegavam quase nos quadris, o vestidinho leve, pobre, que o vento colava no corpo. Ela então tomou um choque. A minha filha está ficando uma adolescente, a minha filha está se tornando uma mocinha. Meu Deus, nessa vida difícil que nós temos, o pai cada vez uma situação pior. O que vai acontecer com os meus filhos? E ela ficou olhando a filha, até chegar perto, ela abraçou a menina e as duas entraram em casa. A casa não tinha quase nada, porque ele destruía tudo. E, e ela perguntou o que é que a gente tinha hoje para o jantar. A filha tinha feito uma sopa rala, feita com pouca coisa que tinha.
E ela naquela preocupação com a filha, e ficou olhando os outros filhos, outra menininha que já estava crescidinha, o rapazinho também, os filhos crescendo, e aquela vida tão complicada e tão difícil. Ela pensava o que poderia fazer para minimizar aquele sofrimento todo. Ela já não podia dizer que ela tivesse amor pelo seu marido, agora o que ela tinha muito era medo dele. Muitas vezes ela tinha que botar os filhos para fora, porque ele estava enlouquecido. Aí então, no dia seguinte, ela saiu para o trabalho, ele também saiu cedo. Ela foi descendo a ladeira e pensando, eu tenho que tomar uma providência, tenho que tomar uma providência. A minha filha está uma mocinha, eu não posso permitir que ela... Oh, meu Deus, o que é que eu devo fazer realmente? Oh, meu Deus, me dê uma inspiração. Meu Senhor, me dê uma inspiração. O que eu posso fazer para salvar a minha família? E eu fui pensando e tomei uma decisão. Fui trabalhar numa casa muito grande, uma casa palaciana, com escadarias de mármore, muita coisa de prata para limpar. Eu trabalhei muito. Naquele dia eu me multipliquei. Nunca as pratas brilharam tanto na minha mão como naquele dia. E nunca as escadarias de mármore estiveram tão limpas como naquele dia em que eu havia tomado uma decisão. Quando terminei, a patroa ficou satisfeita com o meu serviço. Nossa, hoje você caprichou mesmo. E ela me deu o dinheiro acertado e mais um pouquinho. E eu então peguei aquele dinheiro na minha mão, fechei na minha mão e disse, esta é a solução para mim. E eu saí pela rua, estava muito frio, meu agasalho era muito pobre, então eu com a mão fechada e me apertava os braços no corpo para ver se minimizava o frio e pensando na solução que eu havia encontrado para a minha vida. E caminhando numa das ruas, perdida assim no meu pensamento, de repente alguém segurou o meu braço. Eu me voltei, era um rapaz. E ele então me ofereceu um papel. Eu segurei o papel, mesmo sem pensar, e fui caminhando e resolvi olhar. E imagina, eram os braços de Jesus. Era Jesus com os braços abertos dizendo, vinde a mim, vós que sofreis, eu vos aliviarei. Estava escrito, como se ele estivesse falando para mim, vinde a mim, vós que sofreis, eu vos aliviarei. Eu fiquei olhando para ele e disse, não, Senhor, eu já pedi muito e o Senhor não veio nenhuma vez. Agora não precisa mais. Voltei até a porta que estava aberta e onde o rapaz tinha entrado. Eu voltei para devolver para ele o papel, para dizer a ele que eu não acreditava naquilo. E quando eu cheguei, tinha uma senhora sentada numa mesa, e uma senhora bonita, e ela se levantou e veio ao meu encontro. E ela disse, que bom que você voltou. Vem, vamos conversar um pouquinho. E eu disse a ela, não, é que eu queria... Ela falou assim, agora você não vai dizer nada. Eu vou te levar ali numa sala, eu estou vendo que você está com frio e deve estar muito cansada. Eu vou te levar ali, você vai se deitar numa cama e vai receber uma ajuda espiritual. E eu fiquei assim meio aturdida, não sabia o que era aquilo. E ela me levou para uma salinha, tinha uma cama branquinha e tal. Ela me fez deitar naquela cama e eu estava com a mão fechada ainda, guardando o dinheiro na mão. Fiquei deitada ali, ela se sentou e começou a falar, fazer uma prece, uma voz muito doce, muito boa. Eu acredito que eu dormi.
devo ter dormido, porque eu não me lembro de mais nada. Fiquei ali. E, de repente, eu acordei, tomei um choque, porque eu devo ter dormido uma meia hora, qualquer coisa assim. Os meus filhos em casa, sozinhos, eu me levantei rápido e a senhora veio falar comigo e ela disse que estava inaugurando o centro espírita naquela semana. E, naturalmente, eu tinha sido a primeira pessoa a ser atendida no trabalho de passes que eles estavam dando no centro espírita. Mas eu estava com pressa, então eu resolvi sair rapidinho, disse a ela que outra hora eu passaria para ouvir a história que ela estava contando. Quando eu cheguei, fui subindo a ladeira para chegar em casa, meus 3 filhos mais velhos estavam no portão esperando e eles estavam sorrindo e o garoto estava pulando e eu cheguei e disse: o que aconteceu? E a minha filha: mãe, foi um milagre, mãe, um milagre que aconteceu. Mas que milagre! E, a minha filha disse: chegou gente aqui com uma Kombi e trouxe tanta coisa, trouxe 3 colchões, trouxe carvão, trouxe bastante mantimento, mãe. Tem comida, a gente já comeu, mas deixamos para você também, mãe. Mas o que é isso? Que história é essa? Eu não sei, mãe. Chegou gente aqui e falou que era Jesus que estava mandando de presente para nós. E eu fiquei assim aturdida com aquilo, entrei em casa e realmente nós tínhamos um fogão que era de carvão e nunca a gente tinha carvão. Geralmente eu catava na rua e agora tinha lá comida, tinha tudo. Os meus filhos estavam na maior felicidade e os colchões no chão, tinha lençóis. E eu não sabia o que tinha acontecido. Imaginei que talvez fosse aquela senhora, porque eu havia dito para ela antes de adormecer que a minha vida era muito difícil, o problema do meu marido, dei o endereço da nossa casa e depois eu fiquei sabendo. Era o trabalho de pronto-socorro que a Casa Espírita, que estava inaugurando, estava fazendo também. E eu era a primeira pessoa que tinha sido socorrida pela Casa Espírita. No dia seguinte, eu voltei lá, fui falar com ela, e ela então disse: então, gostou? Aí eu falei a respeito do meu marido, contei a minha vida toda, e ela disse que o pronto-socorro iria dar um socorro para o meu marido também, ia dar um amparo a ele, ia procurá-lo. E eu fiquei, meu Deus, eu estava tão agradecida. E realmente eles deram um socorro ao meu marido. Ele foi tratado, foi internado numa casa de recuperação e depois que ele saiu, deram a ele um trabalho de jardineiro aqui na Casa Espírita. Ele é jardineiro. E quando ele estava falando, nós estávamos na Casa Espírita, passou uma mocinha correndo com umas crianças. Ela disse: aquela ali é a minha filha. A minha filha já está uma moça e ela trabalha ela atende as crianças aqui no centro. Nós já estamos aqui há muito tempo. O meu marido é o jardineiro, eu sou a faxineira e a minha filha trabalha também na Casa Espírita. Todos nós trabalhamos e aquele socorro, aquela ajuda, aquele, aquele cartão que o rapaz colocou na minha mão, dizendo: vinde a mim, vós que sofreis, salvou a minha vida. Porque aquele dinheiro que eu tinha na mão, com ele eu compraria o veneno que eu iria tomar, iria dar para os meus filhos todos. Nós morreríamos todos. Mas Jesus chegou antes e disse: vinde a mim. E a Casa Espírita abriu as suas portas e salvou a minha vida,
dos meus filhos e do meu marido. Hoje nós estamos muito felizes. Graças a Deus, somos espíritas todos nós. E antes de me deitar sempre, eu olho para os olhos de Jesus, aqueles olhos que estavam ali no cartão, e ouço na acústica da minha alma a voz dele dizendo: vinde a mim. E eu fui ao encontro de Jesus. E por isso eu estou aqui, contando a minha história para a senhora. Meu marido está lá, tomando conta do jardim, e a minha filha brinca com as crianças. Jesus é muito bom. E quando ele diz, vinde a mim, a gente deve largar tudo e ir ao encontro dele. Foi o que eu fiz. Eu disse, que bom, minha filha, que coisa boa. Eu espero que não seja segredo, porque eu tenho o costume de contar. As histórias que me contam, normalmente uma como essa, eu gosto de contar para os outros, para que as pessoas se lembrem que quando acreditarem que já estão nos limites, no fim do poço, tem uma voz suave que diz, vinde a mim. Até mais.